Os ditos ou supostos problemas climáticos são mentiras? Como muitas pessoas afirmam, são invenções, são formas de manipulação para colocar medo nos indivíduos, para beneficiar determinados grupos empresariais em detrimento de outros grupos políticos? Tudo isso é uma invenção? Não. De modo algum, os problemas climáticos existem, estão aí. Os seres humanos interferiram demais na natureza, no meio ambiente. Os seres humanos estão em desarmonia com as leis naturais, com as leis espirituais, em detrimento do seu desenvolvimento econômico equivocado. Não que não possa existir desenvolvimento econômico e progresso material, isso faz parte. Mas precisamos atuar em harmonia com as leis espirituais. Se isso não ocorre, o progresso acaba sendo destrutivo, o desenvolvimento econômico acaba sendo destrutivo. Como podemos observar, porque não existe um equilíbrio entre a espiritualidade e a matéria, entre o espírito e a matéria, porque o espírito adormeceu dentro das pessoas, a mente materialista foi conduzindo as coisas segundo a sua forma mesquinha de pensar, e daí toda a problemática se estabeleceu e agora estamos aí com extremos no clima, ou chuva em demasia, ou secas, ou calor demais, ou frio intenso, tempestades, furacões, ciclones. Então, inúmeras coisas estão acontecendo por causa da interferência humana. É claro que não apenas por causa da interferência humana, o aquecimento global que observamos sobre a Terra, em certa medida, ele é resultante da ação humana e, em outra medida, é resultante de forças maiores. Mas podemos dizer que, mesmo essas forças maiores que vêm promovendo esse aquecimento, elas o estão fazendo porque os seres humanos dentro de si estão em desarmonia, não vibram corretamente. Então, se hoje estamos passando por tempestades solares intensas que podem danificar o nosso sistema de vida, o nosso modelo econômico, isso, em certa medida, tem a ver com o karma da humanidade, porque os seres humanos já não ouvem mais a vontade de Deus, não respeitam a vontade do Criador, vivem da forma como bem entendem, objetivando apenas recursos materiais, dinheiro, sucesso, fama e projeção. E isso foi gerando no entorno da Terra o anel trevoso, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Tudo que os seres humanos emitem com os pensamentos, com os sentimentos, as palavras, as ações, isso assume formas. E foi surgindo no entorno da Terra uma verdadeira crosta, uma verdadeira camada de energias turvas, energias pesadas, energias trevosas. E isso está contribuindo agora no colapso climático, no colapso do planeta Terra. Por um lado, as obras materiais mais grosseiras e densas, como desmatamentos, indústrias construídas em locais errados, poluindo exageradamente. Então, isso que é visível aqui aos olhos terrenos, contribuindo, mas o que é invisível aos olhos terrenos também, ou seja, todo o lixo energético que a humanidade lançou para o espaço, agora está despencando sobre a humanidade, acentuando os problemas, tornando tudo pior. E daí o pessoal cai nas brigas em torno dos problemas climáticos, uns dizendo que existem e outros dizendo que não existem. Mas vamos aqui pensar um pouco sobre isso. O problema é que os problemas climáticos, o problema é que os problemas climáticos foram politizados demais. Primeiro, o pessoal da esquerda se aproveitou disso hipocritamente para beneficiar determinados setores empresariais, para angariar votos com o pseudo-ambientalismo, com os eco-chiques, toda essa tranqueira que a esquerda adora. Então, a esquerda ela queimou o filme
dos problemas climáticos, desta problemática, como se diz. E a direita, por outro lado, negou os problemas climáticos só porque a esquerda falava e fala dos problemas climáticos. Então, nós hoje caímos numa forma de politização completamente burra, onde um lado nega determinada coisa porque o outro lado defende, mas sendo que o outro lado apenas deturpa. A esquerda deturpou toda a questão dos problemas climáticos. E isso não significa que devam ser negados. Faz-se necessário apenas reinterpretar algo que a direita não sabe fazer. Neste aspecto ela é tão burra e estúpida como a esquerda, e por isso estamos nesta polarização idiotizante, onde nenhum lado agrega algo à vida e na vida das pessoas, e elas já não pensam mais por si mesmas, mas como gado vão aderindo a um lado ou a outro lado, conforme lhes for mais cômodo, mais fácil, mais pertinente. Então, esse é o problema da nossa época. Vemos imensos rebanhos humanos que não pensam por si. As pessoas hoje brigam politicamente por tudo, todos os assuntos são logo politizados e daí não se chega a lugar algum. Os problemas climáticos existem sim. A humanidade interferiu na questão climática sim. E além dessa interferência grosseira, visível, existe toda a emissão, toda a irradiação de energias ruins, do pecado, do karma que se constituiu como resultado das ações erradas, e tudo isso está voltando. Então as problemáticas atuais são resultantes do desmatamento, assoreamento de rios, da poluição, emissão de gases em certa medida, e, em outra medida, todas as irradiações que a humanidade lançou, que hoje estão ali no anel trevoso, e isso está sendo pressionado pela luz, de cima para baixo. Tudo está voltando. Então, daqui por diante, as coisas não serão mais como já foram. Não existirá mais um normal, uma normalidade. O que estamos vendo hoje, dengue, enchentes, tempestades, ciclones, furacões, isso é o novo normal. Daqui por diante, nos próximos anos, vivenciaremos isso de forma cada vez mais intensa, de forma cada vez mais acentuada. Sem falar que o clima, ele não sente de imediato as interferências humanas. Os seres humanos vão interferindo, vão fazendo isso, aquilo, vão modificando o relevo, a geografia, e de repente, quando as consequências começam a surgir, isso é depois de um tempo, mas isso vem de uma forma avassaladora, como agora. Então os seres humanos foram interferindo. A natureza, ela foi processando isso lentamente. E o retorno agora já está vindo bem rápido e haverá de ser mais rápido ainda nos próximos meses, nos próximos anos. E agora é uma questão de sobrevivência da própria humanidade aqui sobre o planeta. O planeta Terra está condenado se a humanidade não acordar e não despertar. As pessoas terão que mudar, não fora de si. Não é aderindo a carros elétricos, a tantas baboseiras, células solares, tantas baboseiras que são vendidas que são apenas outras formas de poluição. São outras formas de poluição, apenas diferentes, mas que geram poluição igualmente. Não é nesse sentido que a mudança precisa ser efetivada, não é comprando células solares e colocando-as no teto, comprando um carro elétrico, comprando isso ou aquilo, aquele outro, que o ser humano ajuda o meio ambiente. Porque as baterias dos carros elétricos vão gerar um problema seríssimo. Como as células solares em cima dos telhados viram lixo uma hora, e isso gera uma problemática. Então é dentro de si que as pessoas precisam mudar, individualmente. É o espírito que precisa despertar dentro das pessoas. É daí que advirá a grande mudança, que virá a grande mudança. Se é que ela virá, porque as pessoas terão que fazer a sua parte, de dentro para fora.
Primeiramente, é por aí que tudo começa. Então, os problemas climáticos, eles não podem ser negados. O problema é que a esquerda e todos esses grupos politicamente corretos deturparam isso e usaram como bandeira política, hipocritamente. E daí as ovelhinhas da direita passaram a negar os problemas climáticos, dizendo que são apenas invenções da esquerda ou dos ditos globalistas, etc. e tal, ou tantas terminologias que o pessoal das teorias da conspiração adora. Mas é fato que estamos diante de um problema e agora é uma questão de cada um despertar dentro de si. É o único caminho viável. No demais, a humanidade vai se autodestruir se as pessoas não despertarem espiritualmente. Parece duro, parece ser algo cruel, mas é apenas a colheita. Os próprios seres humanos, ao longo dos milênios, é que semearam tudo isso e agora ainda estão se queixando e reclamando. Certo, gente? Um forte abraço para todos, obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!